Graça e a paz. Aqui eu vou falar sobre um estudo bíblico que fala sobre ministério profético. O que pode calar um profeta? E uma visão sobre o que vem acontecendo muito nos dias de hoje, podemos ver em 1 Reis, capítulo 19, que fala sobre o profeta Elias e a sua batalha contra a rainha Jezabel, né? Podemos ver aqui o que pode retirar a autoridade e a profecia de um homem de Deus. O profeta Elias, após ter se frustrado com a mensagem de Jezabel, pois após ele ter vencido a batalha contra os profetas de Baal, os profetas ter sido consumidos pelo poder de Deus, a rainha Jezabel, ela envia um mensageiro e entrega uma mensagem a Elias, o ameaçando. E essa mensagem deixa ele muito frustrado, a ponto dele fugir. Então, o profeta Elias, após ter se frustrado com a mensagem de Jezabel, ele foge para o deserto e deita sobre um zimbreiro, Então, um anjo do Senhor lhe toca e lhe dá pão e água para comer e beber. Ele come, bebe e volta a se deitar. Então, o anjo do Senhor tornou a segunda vez a tocar-lhe e diz: levanta-te e coma, porque muito comprido será teu caminho. Aqui o anjo do Senhor refere-se ao próprio Jesus Cristo, dizendo a Elias: eu sou o pão da vida, e rios de águas vivas fluem de mim. Porém, a mensagem de Jezabel tirou de Elias, através da frustração, a capacidade de Elias se conectar com Deus. Mesmo depois que o anjo do Senhor, que aqui, quando se diz o anjo, o termo o anjo é uma teofania. Isso quer dizer que é Deus na terra. Então o que acontece? O próprio Cristo falou a Elias: coma, porque muito comprido será teu caminho. Cristo já está dizendo a ele: coma, porque muito comprido será o teu caminho. A tua caminhada será longa. Ele quis dizer o quê? Tu não sofrerá o dano da morte que Jezabel está querendo impor sobre ti. Mas o profeta Elias, frustrado com aquela mensagem, ele não deu ouvido o que Cristo falou com ele. Então, porém, a mensagem de Jezabel tirou de Elias, através da frustração, a capacidade de se conectar com Deus. A frustração, as mensagens e até mesmo o ato do pecado faz com que percamos a capacidade de se reconectar com Deus. E o peso de tudo isso nos dá uma falsa sensação de incapacidade. Quando o homem de Deus ele se frustra, ele recebe talvez uma mensagem, ou até mesmo comete um ato de pecado sem que ele queira ter cometido. Aquele peso daquele ato faz com que cria ao redor dele
uma incapacidade, uma falsa incapacidade. Isso é obra maligna para que tire a conexão do homem de Deus com Deus. Adão, quando pecou, ele sentiu uma grande culpa e se escondeu do Senhor. Não somente por ser nu, por se ver nu, mas porque ele se viu incapaz de se relacionar novamente com Deus. A nudez de Adão nada mais é que a incapacidade de se reconectar com Deus. Mas no Novo Testamento, podemos ver que Pedro nega Jesus 3 vezes. E após a morte de Cristo e o passado da ressurreição, e passar a ressurreição, Pedro toma uma atitude que nos dias de hoje é muito comum. Pedro ele volta a fazer o que fazia antes. No caso, Pedro ele volta a pescar. Muitas pessoas hoje, quando se frustra, quando recebe uma mensagem que traz angústia para o coração, alguma frustração, ela, em vez de passar por cima daquilo ali, o que ela faz? Ela volta a fazer o que fazia antes. Então, Pedro aqui ele volta a pescar, que está lá em João 21. E quando estavam pescando, Jesus apareceu à margem e pergunta: o que tendes de comer? E responderam eles: nada. Pois seus olhos voltaram a ver apenas o natural. Eles não tinham nada para oferecer do que se não fosse o natural. Mas quando Pedro reconhece Jesus, ele veste a túnica, porque estava nu. Ele não se achava capaz de se reconectar com Cristo, porque já antes ele tinha negado e foi incapaz de morrer junto com Jesus. E a nudez é a representatividade da incapacidade. E ele sofre o peso da incapacidade. Mas agora algo sobrenatural acontece. No versículo 9, quando eles desceram para a terra, Jesus já havia lhes preparado algo. Havia peixe e pão nas brasas. Isto representa de modo figurativo Jesus dizendo: ei Pedro, o mesmo propósito que eu estabeleci com Elias, eu venho reconectar com você. Eu venho reconectar contigo. Então coma deste pão e levanta. Porque se algo te fez desistir, agora eu te digo, coma deste pão e levanta. Porque o pão da vida está aqui dizendo que a promessa ainda está de pé. A profecia ainda está estabelecida. E Cristo está dizendo para cada um de nós que grande será aquilo que Ele tem conosco. Basta nos levantarmos e comer do pão da vida, porque a promessa ainda permanece. Glória a Deus. Esse estudo ele simboliza a atitude. O profeta, o homem de Deus, ele tem que ter atitude. Os seus atos têm que estar no Senhor. Amém?
para que o seu coração não se frustre e essa frustração não gere no homem o desejo de voltar atrás, o que o velho homem fazia. Mas devemos passar por cima dessa frustração, entregar na mão de Deus, porque maior é o Senhor que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Graça e a paz e um abraço no coração de cada um de vocês.